paz, nós vamos meditar agora na palavra do Senhor. Gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia em Marcos 4, nós vamos ler do 35 ao 41. Marcos 4, do 35 ao 41, amém? Diz assim: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: Passemos para outra margem. E eles, despedindo ali a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na polpa dormindo sobre um travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que nós pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. E o vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tão tímidos? Como é que vocês não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém, queridos? Essa passagem é muito conhecida de todos nós, né? Jesus ali acalmando a tempestade. E eu creio que nós precisamos da calmaria do Senhor nas nossas vidas, sabe, amados? São tempestades fortes demais, né? O nome já diz, né? Já mostra que o problema é muito grande, é uma tempestade, né? Então, queridos, nós precisamos estar firmes. Nós vemos aqui Marcos, né? Nos apresentando Jesus, aquele que acalma a tempestade. Então, nós podemos pensar quando surge uma tempestade, não é? É que o problema é grande demais. Ele é muito grande, difícil de suportar, não é? Difícil de resolver, difícil de aguentar. Achamos que as coisas ficam difíceis além do que nós realmente podemos ali, não é? Seguir, do que nós podemos segurar nas nossas mãos. São coisas que são difíceis, queridos, são acima da nossa capacidade mesmo de ser humano. Mas nós precisamos saber que junto com a dificuldade, o nosso Deus é poderoso para nos dar forças para vencer. É o que diz a sua palavra em 1 carta aos Coríntios 10, 3, diz assim: Deus é fiel e não permitirá que nós sejamos tentados além das nossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação também nos proverá o livramento, de sorte que nós poderemos suportar. Então, queridos, o nosso Deus, ele é fiel e é poderoso para nos ajudar. Por mais que pareça que a tempestade ela está num nível que a gente não tenha forças, que a gente não vai conseguir suportar até o fim, até a hora da bonança. Creia que Deus é poderoso para nos ajudar, para nos sustentar, para fazer realmente a gente chegar até o fim ali, suportar realmente essa situação. Sabe, independente do que quer que esteja acontecendo na nossa vida agora, nós vamos ver aqui Jesus sendo apresentado por Marcos para nós, não é? Começando conosco, aquele que nos ampara em meio à tempestade. Nessa tempestade podemos então dizer que é o mar da vida, não é? É o mar das tempestades que surgem. Então, nós vemos que em meio da tempestade, nós podemos ser levados a pensar que estamos sós. Olha que coisa difícil. É aquele vazio que surge, é aquele sentimento de potência, né? É aquela sensação de que nós não temos condição de resolver, não temos condição de ajudar ninguém, não temos condições nem de nos ajudar, e nós nos sentimos simplesmente vulneráveis, como crianças, sabe, que estão ali solitárias e indefesas, sem direção, sem um rumo, não é? Por mais experiente que seja o marinheiro aqui, no meio dessa tempestade, que era o caso aqui dos pescadores que estavam ali com Jesus, eles eram homens experientes, mas existem tempestades, queridos, que fogem da nossa alçada, fogem do nosso poder. Por mais que a gente tenha passado por tantas tempestades na vida, às vezes surge uma que a gente fala: Senhor, nunca vi uma tempestade dessa, nunca passei por algo desse tipo. Ó Deus, como nós vamos suportar, como nós vamos sobreviver nessa tempestade tão terrível? E aí, queridos, nós vemos que Jesus, ele vem, nos acalenta, nos lembrando que nós não estamos sozinhos nessa tempestade da vida. Jesus, nas suas últimas palavras aqui na terra, ele fez questão de afagar o coração dos seus discípulos, de acalentar aqueles corações que estavam ali tristes, não é? Eles, mais uma vez, ficariam sem a presença corpórea do seu Senhor. E Jesus ali vem, quando ele está para subir para o céu, ele dá a eles uma garantia que eles não ficariam sozinhos. Ele diz: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos.
Então, querido, não ouça a voz do inimigo, fazendo você pensar que você está sozinha na sua casa, que você está sozinho precisando de alguém e não tem, precisando de uma pessoa que não existe, precisando de algo que não vai ter. Lembre-se que você tem o maior de todos, você tem a maior companhia com você, que é Jesus. Jesus está conosco, você não está sozinho, pois desde o momento que nós aceitamos a Jesus, nós jamais vamos estar sozinhos. Jesus, ele habita em nós e estará conosco para sempre. Então declare, ore com fé, diga com fé, eu não estou só, eu estou, Jesus está comigo, eu estou com meu Senhor, ele habita em mim, eu não estou sozinho nessa luta, Deus está comigo. Quando você sentir que você estiver sozinho, diga bem alto, diga, eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que Jesus está comigo. A tempestade pode estar agitada, pode parecer que está tudo difícil, mas eu não estou sozinho e eu vencerei em nome de Jesus. Vamos ter fé, queridos, em meio à tempestade. Nós não estamos sozinhos. O nosso Deus, ele é poderoso para realmente cumprir a sua palavra. E se ele disse que estaria conosco, ele está conosco. Ele é o Emanuel, é o Deus conosco. Então, por menos que nós possamos enxergar a sua ação, a sua presença, nós podemos pedir a Deus para tirar a nossa incredulidade, aquecer os nossos corações, para que possamos sentir a sua companhia, em nome de Jesus. Quando nós passamos, queridos, por tempestades, é importante a gente pedir a Deus que nos dê força, sabe, para lutar contra o medo, contra a falta de fé. Nós vemos que Jesus vem e diz assim, por que vocês são tão tímidos? Por que vocês não têm fé? É impressionante essa pergunta de Jesus. É como Jesus dizendo, se a fé de vocês tem que estar alicerçada em mim, se eu nunca falho, se eu tenho todo o poder no céu e na terra, por que vocês estão com medo? Estão com medo do quê? Eu nunca falhei, eu nunca vou falhar. Então, queridos, nós vemos que a fé, ela é a firme convicção. E nós vemos que o medo, essa incerteza perturbadora, sabe? Ela dá uma inconstância muito grande, dá uma sensação muito ruim, de que não vai conseguir, de que não vai chegar a lugar nenhum, de que está patinando na vida, de que está sendo só mais um dia e não faz sentido, você não vê prazer em nada, você não vê futuro em nada, porque você não tem fé, não tem certeza. Queridos, o medo por si só, ele já faz a pessoa se sentir em meio a uma tempestade. É o que diz Tiago 1,6, diz assim, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Olha só que situação. Então, queridos, para perder o medo, é preciso confiar na palavra de Deus que nos garante todos os dias. Nós não precisamos temer e saber que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Queridos, nós precisamos buscar ao Senhor. É através da sua palavra que nós vamos ouvir a sua voz de comando. É através da sua palavra que nós vamos ouvir que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. É através da sua palavra que nós vamos ver que o Senhor já venceu o mundo. E nós, através de Jesus, também venceremos. Então, quando nós passarmos pelas tempestades, Jesus, ele nos mostra que nós podemos e devemos confiar nele. Por que vocês são tão tímidos? Por que vocês não têm fé? Eu mudei? Não. Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Então, não há motivo para nós não termos fé em meio a essa tempestade. Então, quem é Jesus apresentado a nós nessa história sobre acalmar aqui a tempestade? Jesus é aquele que estava dormindo no barco e aquele que se levanta para acalmar toda a tempestade com apenas uma ordem. Quem é este? Ele é o Rei da Glória. Mas é o Rei da Glória que é tão maravilhoso e misericordioso que se importa comigo e com você. Então, queridos, no acalmar da tempestade, Jesus faz aquilo que somente Deus pode fazer. Ele acalma a tempestade, ele acalma as nossas vidas. Ele tem poder para nos acalmar. Queridos, não há calmante do mundo que acalme uma pessoa que precisa de acalmar a sua alma, não é? Pode acalmar ali o corpo, mas a alma só Jesus pode. Então, queridos, quando o nosso Senhor, ele acalma a tempestade, ele prova mais uma vez que ele é Senhor sobre tudo e todas e qualquer situação. Então, queridos, quando Jesus acalma a tempestade, nós vemos aqui Marcos deixando bem claro que Jesus, a presença de Jesus, não é? A presença marcante do nosso Senhor, ela é mais forte, inclusive, que a própria tempestade. Olha que coisa linda! Depois que a tempestade foi acalmada pelo nosso Senhor,
Ninguém falou da tempestade, ninguém disse, nossa, mas a tempestade estava grande mesmo, hein? Não, você viu como é que estava forte? Não, a Bíblia diz que eles ficaram ali todos, né, apavorados, impressionados, não é? Com o quê? Com Jesus. Foi o que ele disse. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este? Quem é este que pode vir nessa noite com uma palavra e determinar a bênção sobre as nossas vidas? Este, queridos, é o que habita em nós. Nós aceitamos a Jesus, nós abrimos o nosso coração, Ele faz morada em nós. Este é o nosso Senhor e Ele está aí com você agora, Ele está aqui no meu coração. Então, Jesus, Ele quer que você entenda nessa noite que independente de onde você esteja, de qual agitação seja a tempestade que sua vida esteja passando, seja ela de ordem física, espiritual, emocional, financeira, sabe? De ordem, eu sei, nós estamos passando um momento muito complicado de ordem mundial e esse assunto realmente aflige os corações, mas Jesus está no controle, queridos, e Ele quer que você tenha certeza que Ele está aí com você. Lembre-se que a presença de Jesus é a nossa esperança e a nossa segurança em toda e qualquer situação. Jesus é a nossa segurança através de qualquer tempestade e tribulação. Jesus é a nossa certeza através de todos os temores e incertezas desta vida. Querido, Jesus falou para eles, nós vamos para o outro lado. E de repente começou uma grande tempestade. Mas Jesus disse que eles chegariam lá. Querido, Jesus disse que estará conosco todos os dias. Vamos crer. Até nós atravessarmos o mar desta vida, vamos continuar crendo. Jesus, querido, não nos dá apenas a segurança. Ele é a nossa esperança. Ele pode dizer, eu sou o que sou, então Ele é a nossa esperança. E Jesus é quem acalma qualquer tempestade que possa se levantar nesta vida. Então, queridos, anime seu coração nessa noite. Lembre-se, você já sabe, mas lembre-se, vamos aquecer o nosso coração agora. Vou dizer algo que você já sabe, mas aqueça. Lembre seu coração e sua alma. Jesus é aquele que Deus deu como esperança. Quando Adão e Eva pecaram lá no comecinho, lembra no começo de tudo? O homem e a mulher se rebelaram contra o Senhor. E aí o nosso Deus deu Jesus, seu Filho unigênito, porque Ele é a nossa esperança. Jesus é a esperança prometida para todas as nações. Jesus é o pão da vida. Jesus é a água viva que aquela mulher samaritana lá no poço pôde saciar a sua verdadeira necessidade. Jesus, Ele é o Emanuel, Deus conosco, inclusive em meio a essa tempestade que você possa estar passando, Jesus não te abandona. Você vê que Ele não deixou os discípulos ali no barco e dizer, olha, agora vocês vão, utilizem sua fé, coloquem em ação a fé que vocês têm. Não, o Senhor levantou e Ele não abandonou os seus discípulos. Da mesma forma, Jesus não nos deixa, Jesus não nos abandona, Ele está conosco nessa tempestade, queridos. Ele não quer ver o seu povo aflito. Não pense que o Senhor teve prazer em ver os discípulos ali desesperados, preocupados. Não, queridos, o nosso Deus quer que o seu povo tenha paz. Então vamos clamar a Deus e Ele irá acalmar, queridos, toda e qualquer tempestade que se levantar, em nome de Jesus. E aí nós vamos poder viver Filipenses 4:7, que diz o quê? E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Amém? Que Deus abençoe você e sua família, em nome de Jesus. Deus possa acalmar a tempestade que você estiver passando, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém?